Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma meditação da Palavra de Deus. Dentro do nosso propósito está escrito. São 40 dias de leitura da Bíblia Sagrada, 40 dias meditando. Nós começamos no dia 1º de janeiro e nós estamos seguindo um cronograma, onde hoje é o 30º dia, dia 30 de janeiro de 2025, e nós vamos ler o capítulo 14 do Evangelho de João, e nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 26. E você já pegou a sua Bíblia? Vai lá pegar a sua Bíblia. Vai! Vai que eu espero. Nós estamos aqui já com o livro aberto, né, em João. Até ontem nós estávamos lendo o Evangelho de Marcos e hoje nós vamos dar continuidade com a leitura. Jesus promete o Espírito Santo. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 26. Vamos lá? Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, entre parênteses aqui tem uma observação. Esse Judas não é o Judas Iscariotes, que o traiu. Fecha parênteses. Repetindo, versículo 22. Disse-lhe Judas, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo quanto vos tenho dito. Aqui termina o versículo 26. Muita informação, né? Muita informação e a gente precisa ler devagarinho para a gente compreender. Muito bem, você que talvez está assistindo essa meditação hoje pela primeira vez, eu convido você a procurar, né, os vídeos anteriores, porque nós estamos fazendo a leitura desde o dia 1º de janeiro. Hoje é o 30º vídeo, é a 30ª leitura. E nós estamos seguindo uma sequência. Porém, se você começou hoje, nós ainda temos 10 dias pela frente. Nós vamos até o dia 9 de fevereiro com esse estudo, quando nós vamos fazer a última leitura, em Hebreus capítulo 11, de 17 a 40.
Você pode estar dando continuidade conosco e quando você chegar ao final, você retorna no dia 1º de janeiro e começa novamente, né, fazer os 40 dias a partir do seu momento, né? Hoje para você é o dia 1 e você vai até o final e depois volta lá no dia 1º de janeiro, lê as 29 leituras anteriores, assiste os vídeos, ou seja, o importante é você cumprir esse desafio de meditar na Bíblia 40 dias em seguida. Muito bem? Isso posto, hoje nós estamos fazendo uma leitura muito especial, uma leitura onde o Senhor Jesus promete enviar o Espírito Santo. E esse é um dos assuntos mais importantes da vida do cristão, porque pensa comigo, como que você pode se manter na fé sem o Espírito Santo? O Senhor Jesus, ele comparou a você estar na fé sem ter o conhecimento e a presença do Espírito Santo na sua vida, como se você estivesse órfão. Olha o que ele falou assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, né? Ele falou aqui no versículo 17, versículo 16, aliás, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Ou seja, o Senhor Jesus, ele estava ali deixando claro para os seus discípulos que ia chegar um momento que a missão dele na face da terra iria terminar. Iria chegar um momento em que ele teria que voltar para o Pai. Ele não poderia ficar aqui na face da terra para sempre. Ele veio para cumprir uma missão. Ele veio para cumprir um propósito. E findo este propósito, que foi na cruz, no Calvário, quando ele entregou a sua vida por nós, quando ele fez o perfeito sacrifício da sua vida, entregando a sua vida para que nós pudéssemos ter direito à nossa salvação. Quando o Senhor Jesus cumpriu essa missão, ele voltou para o Pai. 3 dias depois ele ressuscitou, ele ainda esteve com os discípulos por mais 40 dias, deu direção, ensinou, comissionou, deu a eles uma missão, porém ele retornou para os céus. Ele foi, como nós podemos dizer, a assunção de Jesus. Ele subiu aos céus e foi recebido nas nuvens por anjos, e a partir daquele momento ele deixou apenas a promessa de que os discípulos permanecessem na fé, porque eles iriam receber o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus dentro deles, para que eles pudessem estar capacitados para fazer a obra de Deus no lugar do Senhor Jesus, fazer o que o Senhor Jesus veio fazer. Ide por todo o mundo, foi a ordem do Senhor Jesus, pregai o evangelho a toda criatura, exatamente o que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus deu ordem aos discípulos para curar os enfermos, expulsar os demônios, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, ensinar a todas as nações aquilo, exatamente a mesma missão e ter as mesmas atitudes. Muito forte isso, hein? Ou seja, fazer o mesmo que o Senhor Jesus fez. Parece difícil? Sim, seria impossível
se o Senhor Jesus não tivesse cumprido a sua promessa de enviar o Espírito Santo de Deus para que nós pudéssemos ser revestidos de poder e capacidade para poder fazer essa obra, para poder cumprir com essa missão, com essa tarefa. E nesse momento ele estava explicando sobre isso. Quais eram as exigências para que alguém pudesse receber o Espírito Santo? Vamos ler novamente com cuidado? Vamos meditar? Veja bem. Ele disse aqui, no versículo 21, primeira condição: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, aqui ele colocou a primeira condição. Conhecer os mandamentos é fundamental, porque você não consegue ter os mandamentos se você não conhece que mandamentos são esses. Nós já falamos sobre isso aqui em meditações anteriores. Como eu vou conhecer os mandamentos se eu não tenho prática de leitura da palavra de Deus? Como vou conhecer os mandamentos se eu não leio a Bíblia? Isso é a verdade mais fundamental que toda pessoa que deseja seguir o Senhor Jesus ou que se diz cristão, ela precisa entender isso. É o mínimo. Mas, infelizmente, quantos cristãos você conhece que eles são cristãos só de boca, só de língua? Quem tem boca fala o que quer. Dizer que é cristão é muito fácil. Mas aí você chega para a pessoa e diz assim: você lê a Bíblia? Não. Você sabe o que o Senhor Jesus mandou o discípulo fazer? Também não. Qual foi a missão do Senhor Jesus na face da terra? Também não sabe, porque não leu a Bíblia. Para que o Senhor Jesus foi enviado? Não sabe. Por quê? Porque não leu a Bíblia. Porque não aprendeu nada e não tem interesse de aprender. E o Senhor Jesus aqui deixa bem claro que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não é só você ter os mandamentos, nem é só conhecer e nem é só ter. É também guardar os mandamentos. E ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Essa é a primeira condição. Você tem que amar o Senhor Jesus. E se você ama Jesus, você vai se esforçar para conhecer quais são os mandamentos. Os mandamentos estão aqui, ó. Ah, Raquel, é muita coisa. É muita coisa mesmo. Mas você tem que se esforçar. Pelo menos o mínimo você tem que conhecer. Então eu convido você, se você tem pouco conhecimento da Bíblia, fica conosco aqui no canal, vem todo dia aqui, assiste um vídeo, porque eu estou procurando explicar bem devagarinho, né? Bem didaticamente, até para uma pessoa que não tem muito conhecimento compreender. E essa é uma verdade que o Senhor Jesus deixou aqui para a gente meditar e compreender. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Muito bem, ponto e vírgula. Segue o versículo 21. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Olha aqui a segunda condição. Se você ama Jesus, você vai guardar os mandamentos. Se você guardar os mandamentos, você vai ser amado também pelo Pai, né? Você ama Jesus e o Pai te ama. Muito forte isso. Tudo é uma condicional. Primeiro tem que amar o Senhor Jesus. E se eu amo Jesus, eu vou amar a palavra dele. Eu vou amar a palavra de Deus. Vou conhecer os mandamentos e vou guardar os mandamentos. Muito bem. Então, eu amo Jesus
eu serei amado pelo Pai. Ponto e vírgula. E aí o Senhor Jesus falou assim: e eu o amarei. Ou seja, eu vou amar Jesus e o Senhor Jesus também vai me amar. E muito mais, ele disse: e eu me manifestarei a ele. Ou seja, você quer que Jesus se manifeste na sua vida? Não basta você dizer que ama Jesus, é muito pouco. Abrir a boca e falar que ama, qualquer um pode fazer isso. Quem tem boca fala o que quer, né? Mas o que adianta você dizer, eu amo Deus, eu amo o Senhor Jesus? Tá bom, Jesus impôs uma condição. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Aí sim, para você guardar, você tem que conhecer. Para você conhecer, depois você tem que ter. E se você tem, você guarda. É uma sequência. Não dá para você dizer que ama a Jesus e não ama a sua palavra. Tem pessoas, nós estamos aqui há 16 minutos meditando. Tem pessoas que não se esforçam para passar 15 minutos na presença de Deus, 20 minutos na presença de Deus. Mas como você vai meditar na palavra se você não dedica tempo com a palavra? Eu não me importo. Tem pessoas que não têm paciência para assistir 3 minutos de vídeo. As pessoas estão viciadas em pegar o celular e ficar fazendo assim na tela, ó. Rolando a tela, rolando a tela, rolando a tela, assistindo 550 vídeos de 30 segundos. Sabe o que está acontecendo com a mente dessas pessoas? A mente dessas pessoas está ficando deteriorada. Já os cientistas lançaram um estudo científico dizendo que o cérebro do ser humano está apodrecendo. Você sabe como isso é forte? O cérebro que deveria estar, através do advento da tecnologia, né? Tantos recursos de tecnologia, e o nosso cérebro deveria estar desenvolvendo, e o cérebro dos seres humanos, comprovadamente por cientistas, não sou eu que estou falando, pesquise na internet, brain rot, cérebro apodrecido, é isso que está acontecendo, porque as pessoas não têm mais paciência, cuidado para meditar nas coisas. Então, o exercício da meditação na palavra de Deus, ele não só é necessário para a sua vida espiritual, como ele vai fortalecer o seu cérebro, nosso cérebro. Estamos dando alimento para o nosso cérebro. E o melhor alimento que existe, meditando na palavra de Deus. Veja bem, no versículo 23, Jesus disse, repetindo, explicando melhor: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas é do Pai que me enviou. Parece que Jesus está sendo repetitivo. Por que ele está sendo repetitivo? Porque isso aqui é uma das verdades mais importantes que existem no Evangelho. Se você não guardar a palavra de Deus, o Espírito Santo não vai fazer morada em você. E se você não tem o Espírito Santo, você é um órfão. Jesus falou no versículo 18: eu não vos deixarei órfãos. Ou seja, uma pessoa que se diz cristão pode estar dentro de uma igreja, pode ser um frequentador de igreja, mas ele não tem o Espírito Santo, ele também não tem pai, ele é um órfão. Me perdoa, é uma verdade muito dura de se falar, mas não fui eu que falei, foi o Senhor Jesus. E ele foi repetitivo, ele disse novamente: tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas
e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, se você não tem o Espírito Santo, você não vai entender nada da palavra de Deus. Você vai ler a Bíblia, mas você vai esquecer tudo. Além de você não entender, você ainda vai ler, vai esquecer, não vai guardar nada. Você conhece alguma pessoa que é frequentador de igreja e que quando você conversa com ele parece um saco vazio. Ele não tem conteúdo, ele não fala nada da palavra de Deus, ele não vive uma vida com Deus. Ele é como fosse uma pessoa oca por dentro. Sabe o que que é isso? Falta do Espírito Santo. E quando você pergunta para essa pessoa, mas você lê a Bíblia, você medita na palavra de Deus, às vezes a pessoa te responde: ah, eu leio, mas eu esqueço tudo. Quem não conhece alguém assim? Eu conheço. Por que será que a pessoa esquece tudo? Porque ela não tem o Espírito de Deus, ela não tem o Espírito Santo. Ela é um órfão dentro da igreja, é um órfão sem pai. E isso é a verdade mais triste de se constatar dentro das igrejas, pessoas que estão há 10, 20, 30 anos dentro da igreja, ela não passa de um mero religioso, uma pessoa religiosa, uma pessoa que vai para a igreja, ouve palavra, só que quando ela volta para casa, parece que a palavra que ela ouviu ficou lá na igreja mesmo, porque ela não traz nem de volta com ela para dentro de casa, não tem vivência com Deus, não tem testemunho de vida cristã, não dá exemplo na sua rua, na sua família, no seu trabalho. E quantas dessas pessoas cometem pecados ocultos que só ela, Deus e o diabo sabem? Isso é muito sério, gente, muito sério, porque aqui existe uma promessa do Senhor Jesus. E é a promessa mais linda que existe, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Guarda isso. Olha, João 14, versículo 23. Versículo 23, vou até repetir. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. E só existe uma forma de Deus fazer morada em você. É através de você receber o Espírito Santo. Ah, Raquel, como isso vai acontecer? Vai acontecer quando você tomar conhecimento do que está escrito, tomar posse dessa promessa. E quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você conhece, compreende que as verdades de Deus, elas não são difíceis de você viver. E não é difícil de você receber a promessa de Deus para a sua vida, que é a vinda do Espírito Santo sobre você. O Espírito Santo fazendo morada na sua vida. Por hoje é só. Fique com essa palavra. Assista esse vídeo de novo. Eu sei que está dando aqui 24 minutos. Porém, são 24 minutos que podem salvar a sua alma. Não é muito você aplicar, investir 24 ou 25 minutos da sua vida pela salvação da sua alma, que é eterna, pela eternidade com Deus. Imagina, se você morrer hoje sem o Espírito Santo, para onde vai a sua alma? Fique com essa meditação, tá? Pense nisso. Pense, você sem o Espírito Santo. Se o Senhor Jesus voltar hoje, ou se você partir hoje, né? Nós não sabemos o dia nem a hora que nós vamos partir. E se hoje fosse o seu último dia? E se hoje fosse o momento que o Senhor Jesus voltou para buscar a sua igreja? Você estaria pronto para subir com o Senhor Jesus?
Ou se você morrer agora, você está pronto para ir para o céu com o Senhor Jesus? Passar a eternidade com Deus? Ou separado dele? Não tem terceira escolha. Ou você vai passar a eternidade com Deus, ou você vai passar a eternidade longe dele. E para você ter a certeza de que você tem a sua salvação, a salvação da sua alma, que é a coisa mais séria da sua vida, só existe um caminho, só existe uma solução. É você ter o Espírito Santo dentro de você. É o selo, é a garantia. É o Senhor Jesus, o próprio Deus vindo fazer morada dentro de nós. Muito forte isso. Gente, eu poderia ficar aqui mais 1 hora falando sobre isso, mas eu preciso encerrar esse vídeo. Assista de novo, assista várias vezes, abra sua Bíblia, leia com calma, versículo por versículo, medite nisso várias vezes ao dia. Dobre seu joelho, ore, fale com Deus. Peça para Ele falar melhor dentro do seu coração. Eu não consigo falar tudo em 25 minutos, já são 26, 27. Ainda que eu ficasse aqui 2 horas, ficasse aqui o dia inteiro, não seria suficiente. Mas se você buscar a Deus, se você orar, Ele vai falar contigo, dentro do seu entendimento, do seu intelecto, dentro do seu coração. Ele vai falar com a sua alma. Fique com Deus. Até amanhã. Se você sentiu o desejo de voltar amanhã, vem amanhã que nós vamos continuar meditando um pouco mais sobre esse assunto. Deus te abençoe.